coisa, né? Ver que não é tão complicado assim como muitos pensam, né? Eu sei de muita gente que não tem tanto hábito de tomar vinho, esse se assusta um pouco e tem um preconceito, né? Que tem uma série de regras, é necessário conhecer um pouco, é necessário que não tem um conhecimento de como comprar, onde comprar, etc. e tal, como avaliar se vale a pena comprar um vinho ou não, e assim por diante, né? Então, a ideia é tentar simplificar tudo isso aí, né? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que, na nossa conversa, é definir o que é o vinho, né? Pela legislação, né? O vinho é feito a partir da fermentação do moço de uvas recém-colhidas, frescas, sadias e sãs. A nossa legislação, essa é a definição, né? É uma fermentação de uva fresca, sã e sadia. E aqui vem a primeira coisa, né? Provavelmente alguém já viu no mercado vinho de laranja, vinho de pêssego, vinho de outras frutas, né? Está errado esse termo. Eu, particularmente, não sei nem como eles conseguem botar no rótulo esse termo, vinho de laranja, vinho de pêssego. Pela nossa legislação, vinho é feito de uva. Esses outros produtos aí, à base de outras frutas, eles são fermentados e não vinho. Então, ali vem a primeira coisa que a gente vê bastante, principalmente no mercado, né? Vinho de laranja, vinho de pêssego e assim por diante. Mas, enfim. O que na verdade é o vinho, se a gente for pensar, né? Então, ele é a fermentação da uva. Você pega a uva, ela sofre um processo de fermentação através de leveduras que transformam, de uma maneira bem simples isso aqui, né? Transformam o açúcar em álcool e também tem produção de CO2 e, claro, uma série de outros compostos aromáticos e assim por diante, né? Mas, basicamente, é o quê? O açúcar que a levedura transforma em álcool, né? Essa levedura, ela pode vir ela pode ser proveniente de duas formas. Ou eu posso adicionar levedura comercial no processo, então desengaço a uva, retiro a uva do lenho, né, do lenho, não, desculpa, da raquis, que é digamos assim, os cabinhos da uva, né, e inoculo a levedura para iniciar o processo de fermentação. Ou então, se eu não adiciono a levedura comercial, o vinho pode sofrer um processo de fermentação natural e a uva ser transformada em vinho. De onde é que vem essa levedura que não é adicionada? Ela vem da própria uva, ela já vem do campo. No próprio cacho de uva, no próprio fruto, você tem uma série de micro-organismos que vão fazer com que haja fermentação, né? E aqui vem também um termo que a gente vê bastante, tá bem na moda, né, que são os vinhos naturais, né, os vinhos sem intervenção, onde você não adiciona a levedura, você utiliza só leveduras selvagens. Então, se vocês verem um rótulo feito com leveduras selvagens, tá bem na moda isso agora, é o que? Você não adicionou levedura comercial e você fermentou a tua uva com as leveduras que vieram do campo, que vieram dos próprios frutos, né, que estão na película da uva, né? Então, vinhos naturais sem adição de levedura, sem adição de conservante, enfim. Podem perguntar, né, o que é melhor, adicionar ou não adicionar? Eu vou ser sincero, eu sou um pouco a favor da utilização de insumos enológicos. Eu acho que eles são para o bem do vinho, né? Não adianta o vinho ser natural, não ser adicionado nada e o vinho não ser bom, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ver a qualidade do produto, né? Mas cada um tem sua opinião em relação a isso, né? Mas é o que a gente consegue encontrar hoje, essa questão dos vinhos naturais, que está bem alta mesmo. E aí, a gente pode diferenciar o processo de elaboração em dois, né? Para o vinho branco e para o vinho tinto, né? Qual que é a principal diferença do vinho tinto para o vinho branco? Tá relacionado à sua coloração, né? De onde é que está vindo essa coloração do vinho? Ela está vindo da casca da uva. Então, uma das principais diferenças quando a gente vai comparar a fermentação
de um vinho branco e de um vinho tinto está nas cascas. O que a gente usualmente faz no vinho branco? Prensa a uva e fermenta só o líquido, sem casca. O que se faz para o vinho tinto? Você faz a fermentação em presença da casca. Então, são uma diferença básica, né? Se a gente for pegar aqui as etapas, né, na uva branca, prensagem e fermentação. Na uva tinta, fermenta e depois prensa para extrair o líquido, né? Por quê? Porque a cor do vinho está vindo da casca. Eu posso ter a mesma uva e fazer 2 tipos de vinhos diferentes? Posso. Como? Aumentando o tempo em contato com a casca. Quanto mais tempo o líquido ficar em contato com a casca da uva, mais cor ele vai extrair, mais polifenóis ele vai extrair, mais estrutura ele vai ter, mais corpo ele vai ter. Quanto menos contato com a casca, menos cor, menos polifenol, menos corpo, mais leve o vinho. Então, com a mesma uva, alterando esse tempo de fermentação em contato com a casca, eu consigo alterar a característica do meu vinho. E a uva branca, então, o vinho branco, a gente prensa e fermenta só o líquido. Por que isso? Também está bastante na moda, agora nos últimos anos, a gente encontrar alguns vinhos que são chamados vinhos âmbar, ou vinhos laranjas. São vinhos que são vinhos brancos, mas com uma coloração mais intensa. Da onde que vem essa cor mais intensa? Da fermentação em contato com a casca. Se eu fermento uma uva branca com a casca, o vinho ele sofre um pouco de oxidação e ele fica com a coloração alaranjada, uma coloração mais intensa. Então, isso aí a gente consegue também ver bastante no mercado esses vinhos laranja. E aí, se a gente for pensar no processo de produção, também entra os espumantes, né? Qual que é a principal diferença de um vinho não espumante e um vinho espumante? A presença do gás carbônico, né? O espumante você tem gás carbônico. Se a gente for voltar no slide, né? O que é o vinho, né? O processo de fermentação produz o quê? Produz álcool e produz gás carbônico, né? CO2. Só que o que acontece? Como que no vinho não tem CO2? Não tem gás? O vinho não tem gás porque no processo de elaboração, esse gás ele é retirado do tanque de fermentação. Então, o gás não fica retido no líquido. O espumante, ele tem gás carbônico. E esse gás carbônico, ele vem da fermentação. Esse gás carbônico, ele é natural do processo de fermentação. O gás carbônico do espumante, ele não é adicionado artificialmente. Como é que você faz isso? E aí vem a principal diferença da elaboração de vinhos e espumantes. O espumante ele sofre 2 fermentações. A primeira fermentação que se chama de elaboração do vinho base. O vinho base nada mais é do que esse vinho aqui elaborado, esse processo aqui de uva branca, ou se for um vinho rosé, com um pouco de contato com a casca. Mas é esse processo aqui que se faz o vinho base. E aí você faz uma nova inoculação de levedura específica para espumante, adiciona um pouco mais de açúcar para servir de alimento para essa levedura, e aí você faz a segunda fermentação. A diferença é que nessa segunda fermentação, você não libera o gás carbônico, você deixa esse gás carbônico retido. E aí eu posso fazer essa segunda fermentação de 2 maneiras, ou pelo método Charmat, ou pelo método Champenoise. E aí vem 2 estilos de espumante, 2 estilos de espumantes que a gente encontra no mercado. E vocês, quem é um pouquinho curioso, aí já deve ter visto, tem espumante Charmat e espumante Champenoise ou método tradicional. O método tradicional é sinônimo de Champenoise. Qual que é a principal diferença desses 2 estilos? O espumante Charmat, a segunda fermentação, ela ocorre em autoclaves. O que seria uma autoclave? Seria um tanque de fermentação de inox de 10 mil, 20 mil, 30 mil litros, bem resistente, que resiste à pressão. Então, o espumante Charmat, a segunda fermentação, são em tanques grandes, em grandes volumes. O Champenoise, o método tradicional, a segunda fermentação, ela ocorre dentro da própria garrafa de espumante.
Então, se vocês comprarem um espumante champenoise, a segunda fermentação ocorreu ali dentro, naquela garrafa mesmo. E método tradicional, porque foi desde o início na descoberta do espumante, né? Era feito dessa maneira, se aperfeiçoou-se o processo dessa maneira, e até hoje, então, ele é conhecido como método tradicional, o método champenoise, porque remete a Champagne, né? Que é a região de origem do espumante, né? E aí nós poderíamos, aqui uma dúvida bem comum, né? Isso aí quase todo mundo fala, eu vou tomar um champanhe hoje, ontem eu tomei um champanhe, comprei um champanhe no mercado, provavelmente você não comprou um champanhe, né? Você comprou um espumante, né? E a primeira confusão que todo mundo faz, né? Champanhe é uma denominação de origem. Então eu posso falar champanhe, o espumante elaborado na região de Champagne, na França. O que a gente normalmente compra aqui são espumantes que podem ser elaborados pelo método champenoise, mas não são champanhes. Champanhe elaborado na região de Champagne, na França. Principais diferenças entre os dois, só para a gente poder entender. Na autoclave, alto volume, menor contato levedura com líquido. Na garrafa de 750 ml, por exemplo, maior contato levedura com líquido. O que isso vai resultar no estilo do espumante? O espumante Charmat normalmente é um espumante mais leve, é um espumante mais fresco, é um espumante mais fácil de tomar e com característica mais frutada, tanto no aroma quanto na análise gustativa. Quando a gente pega um espumante champenoise, normalmente o que ele é? Ele é mais intenso, ele é mais estruturado, ele tem mais corpo, ele é mais evoluído. As notas frutadas, elas existem, mas elas normalmente ficam num segundo plano, dependendo do tempo que ficou em contato com a levedura. E aqui entra outro ponto importante, né? Porque o Charmat, a segunda fermentação, leva em torno de 3 a 4 meses para ficar pronta. O que acontece? Mais ou menos um mês a levedura consome todo o açúcar, na segunda fermentação, produz o gás carbônico e ela morre. E aí sofre um processo que a gente chama de autólise, que nada mais é do que a levedura, após consumir todo o açúcar, ela morre e ela continua ali em contato com o líquido, sofrendo essa autólise. Quanto maior o tempo de contato dessa levedura com o líquido, maior as características da levedura serão passadas para o espumante. Quanto menor o tempo, menos características. Na autoclave, como você tem um volume muito grande de vinho, de espumante, você tem um contato menor levedura-espumante. Consequentemente, ele fica mais frutado, ele adquire menos notas da levedura, em comparação com um champenoise, né? Por exemplo, quem está começando a tomar vinho e quer começar com espumante, compra um espumante Charmat, que ele vai ser muito mais fácil de tomar, ele é muito mais leve, muito mais... muito mais agradável, mais frutado, menos intenso, né? Normalmente quem já toma muito champenoise tem até um pouco de preconceito com o Charmat, né? Porque é um espumante muito leve, não gosta tanto e prefere então o champenoise. É bem comum a gente verificar isso aí. Hoje a nossa viticultura ela está bem desenvolvida, ela está espalhada por todo o país. Claro que o início de tudo foi na Serra Gaúcha, né, mas nos últimos 20, 30 anos a gente vê uma transformação muito grande da viticultura nacional. Ela simplesmente espalhou-se pelo país inteiro. Você tem hoje regiões, por exemplo, na Serra do Sudeste, que é Rio Grande do Sul, Campanha Gaúcha, Campos de Cima da Serra, que é a região ali de Vacaria. Você tem Noroeste Gaúcho também aparecendo, uma região bem mais quente, mas que começa a aparecer com alguns investimentos. Você tem Santa Catarina se destacando muito com os vinhos de altitude. Você tem a região da Grande Curitiba, que também vem tendo um certo desenvolvimento da viticultura, com bastante investimentos. Isso quando eu falo em investimentos de uvas finas, para elaboração de vinhos finos, que a gente já vai ver qual que é a diferença para o vinho de mesa. O Vale de São Francisco, onde você faz mais de uma safra por ano, já também um investimento um pouquinho mais antigo, pelo menos uns 30 anos já tem alguma coisa, e vem se consolidando muito, e
Não está aqui no slide, mas a gente aqui tem que colocar São Paulo, Minas, alguma regiãozinha, alguma região de Goiás também já começando a despontar, mas São Paulo e Minas Gerais com elaboração de vinhos fantásticos, principalmente com a variedade Syrah, vem produzindo produtos acima da média. O que mais se planta, os tipos de uvas tintas mais comuns hoje é Merlot e Cabernet, são as duas principais. Pinot Noir para elaboração de espumante, é uma variedade que tem um potencial muito grande para espumante. Cabernet Franc é uma variedade que se produzia muito na década de 80, era a principal variedade tinta do país, depois ela acabou ficando em segundo plano, a Cabernet acabou dominando, mas hoje você vê a Cabernet Franc com novos investimentos, com vinícolas fazendo vinhos fantásticos, a Taná, principalmente na região da Campanha, e a Syrah em regiões quentes. Falou São Paulo, falou Minas Gerais, Goiás, Vale de São Francisco, quer pegar um vinho bom, procure vinho de Syrah, são os melhores vinhos, então, com uma aptidão excepcional. Por incrível que pareça, a Cabernet Sauvignon é a mais plantada, e se a gente for fazer uma análise bem criteriosa, é talvez a menos adaptada para quase todas as regiões. Mas ela é uma variedade internacional, uma variedade amplamente conhecida. Você pode pegar gente que não tem um grande conhecimento sobre vinhos, mas se você pedir o que é Cabernet Sauvignon, ele sabe dizer o que é. Então, é uma uva que teve um marketing muito forte, né, e ela é muito conhecida, então muita gente acaba comprando o vinho Cabernet pelo nome Cabernet, mas não pela sua qualidade. Com certeza, quando eu vou no mercado, Cabernet Sauvignon é minha última opção de compra, e deveria ser de vocês também. Tem variedades que elaboram vinhos muito melhores. E quando a gente fala de espumante, Pinot Noir, das tintas, é a com maior aptidão. Quem está começando a tomar vinho, Pinot Noir é a melhor opção para começar. Os vinhos de Pinot Noir são vinhos mais leves. Opa! Só um minutinho, vou voltar aqui na tela, desculpa, acho que eu cliquei sem querer. Voltou? Tá. Então, quem está começando a tomar vinho, Pinot Noir é a melhor opção. São vinhos mais leves, são vinhos mais fáceis de tomar. Taná e Cabernet Sauvignon são vinhos mais encorpados, mais potentes, são mais difíceis. E é muito difícil você acertar assim, um Cabernet Sauvignon que seja muito bom, muito acima da média. A Merlot é uma variedade muito difundida, até o pessoal gosta de falar que é a variedade emblemática de algumas regiões, enfim. Eu não gosto muito desse termo variedade emblemática, porque eu acho que a gente tem tantos terroirs, tem tantas micro-regiões, tem tantas características distintas no país, que a mesma variedade você acaba tendo características diferentes do vinho, né? Então é difícil você elencar uma que seja melhor. Das variedades brancas, o que mais se planta é Chardonnay e Sauvignon Blanc, são as duas principais. Riesling, mais para espumante. Para vinho, o vinho é interessante, mas ela ainda acaba sendo mais utilizada para espumante. E o Moscato, que daí é utilizado para a elaboração do moscatel, né, o espumante moscatel, aquele espumante mais doce, né, e também para o vinho fino seco de moscato, principalmente tem dois tipos de moscato que são plantados, normalmente você vai encontrar o moscato giallo ou moscato branco, são as duas principais. Eu não comentei anteriormente, né, então o moscatel, ele é aquele espumante mais doce, né, que quem não gosta de vinho, quem não gosta de espumante, pelo menos moscatel gosta, né? Uma bebida muito apreciada, né? Tem um mercado bastante interessante no país. Então, se eu não me engano, agora não lembro o dado de cor, mas acho que, se não me engano, 35%, 40% do mercado de espumantes hoje é moscatel. Ele é um dos produtos que mais cresce no setor. O moscatel, ele é um espumante, ele é mais doce, né? E tem um teor alcoólico menor que os demais. O espumante geralmente tem 12,5%, 13% de álcool. O moscatel nunca, não é que nunca passa, mas 99% deles é 7,5% de álcool. E a gente já vai entender isso porque está relacionado com o seu processo de elaboração. O espumante moscatel, ele não sofre duas fermentações como os outros espumantes. Ele é elaborado pelo método chamado AST. Então, a gente vai encontrar espumantes elaborados pelo método AST. São o que? São os moscatéis. O que acontece? É uma fermentação só. Você prensa a uva moscato
e você coloca direto no autoclave e inicia o processo de fermentação. E não deixa, então, o gás carbônico sair. O que acontece? Você vai acompanhando esse processo de fermentação. Quando chega em 7,5% de álcool, o que faz? Baixa a temperatura da autoclave e esse resfriamento da autoclave faz com que as leveduras morram. Aí, o que acontece? Para o processo de fermentação, eu tenho um produto com 7,5% de álcool, mas que não completou o processo de fermentação. Consequentemente, ele tem um teor de açúcar mais elevado. Então, por esse motivo, então, um produto de menor teor alcoólico e maior conteúdo de açúcar, né? Ele também pode ser adicionado açúcar depois no final, né? E aí é aquela coisa, né? O moscatel é um produto também cheio de preconceitos. Quem não gosta, fala mal até não dá mais, mas é um produto muito com uma tipicidade bem interessante, uma qualidade muito grande, só que o que eu sempre digo, né, tem moscatéis e moscatéis. Tem alguns que são extremamente doces, enjoativos, que você não consegue tomar mais que uma taça, mas tem uns que não tem uma doçura tão elevada, ou tem uma boa acidez, não são tão enjoativos, que você toma uma garrafa tranquilamente, né? Então, vai muito do produto que você encontrou. Então, quando a gente fala em tipo de vinhos tranquilos e vinhos espumantes, né? O espumante também é um vinho. Então, a gente pode diferenciar vinho tranquilo, o vinho que não tem gás carbônico, vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, e o vinho espumante que tem o gás carbônico. E ainda tem o frisante, que muita gente talvez já tomou, os lambrusco, né? Tem bastante nos mercados, os lambrusco aí de 20, 25 reais, que são produtos assim eu particularmente acho de baixa qualidade. O que é o frisante? É um produto, um vinho, que tem gás carbônico, mas em uma quantidade menor. O frisante, ele tem menos atmosferas de pressão que o vinho espumante. Então, é um vinho com gás carbônico, mas uma quantidade menor. E a diferença é que no frisante, eu posso adicionar gás carbônico. E já no espumante, não. No espumante, eu não adiciono artificialmente gás carbônico. O gás carbônico ele é proveniente da fermentação. No frisante, não. No frisante, eu posso adicionar. Vinho de mesa, vinho fino e vinho nobre. Aqui vem uma diferença bem fácil de a gente diferenciar. O que é um vinho de mesa e o que é um vinho fino? Vinho de mesa, no Brasil, é aquele vinho elaborado com uvas americanas, Vitis labrusca, de origem americana, que são o quê? Niágara branca, Niágara rosada, Isabel, Bordeaux. E vinho fino é elaborado com uvas Vitis vinifera, que são uvas europeias, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir. O vinho de mesa, aquele vinho, o pessoal gosta de falar vinho colonial, vinho de garrafão, é o vinho de uvas de mesa, de uvas de origem americana. E vinho fino é elaborado com uvas viníferas, então essa é a principal diferença. Semana passada, ou umas 2 semanas atrás, teve uma pessoa que mandou uma foto no grupo, não entendi, era um vinho europeu, não lembro de onde era, mas estava assim, vinho de mesa fino seco. E aí gerou uma dúvida, como assim vinho de mesa fino? É que o vinho de mesa, no Brasil, é vinho de uva americana. Mas em outros países, né, por exemplo, Espanha, Itália, vinho de mesa é uma classificação de qualidade do vinho. Vinho de mesa seria um vinho que não tem safra, não tem as variedades são utilizadas, enfim, de uma qualidade inferior. Vinho de mesa, vinho de table, então tem uma série de termos. Mas vinho de mesa, para nós aqui, são elaborados com uvas americanas, certo? E desde no final de 2018, saiu uma nova resolução que classificou os vinhos também como vinho nobre. O que acontecia pela legislação brasileira, se a gente for começar a analisar essa questão do vinho, ela é extremamente horrível, ela teria que ser completamente reformulada, ela baixa a competitividade do nosso vinho. O que acontece? Até 2018, para ser chamado de vinho fino, ele tinha que ter no máximo 14% de álcool.
Se ele tinha acima de 14% de álcool, ele já saía dessa classificação e ele teria que entrar como vinho licoroso, entrava, se não me engano, como vinho licoroso. Ou seja, ele entrava numa outra classificação e com uma carga tributária até maior. Então, o que acontece? Daí você tem regiões em anos espetaculares que você consegue uma maturação acima da média, com muito açúcar na uva. O açúcar ele é transformado em álcool. Então, quanto mais açúcar, mais álcool. Então, por exemplo, você pega Santa Catarina, a região de São Joaquim, a Lages, dado as condições climáticas, você tem um acúmulo de açúcar muito grande. Então, e é comum você ultrapassar os 14% de álcool em grandes safras. E aí você tem 14,2, 14,4, e aí não entrava nessa classificação de vinho fino. E aí tinha essa questão também da tributação. Daí, o que você fazia? Ou você cortava com outro vinho para diminuir o teor alcoólico, ou você diminuía 2 graus a análise dava 14,1 e você botava 14, mas aí você está sujeito a ser pego na fiscalização, em uma possível fiscalização, né? Mas a partir de 2018, acima de 14%, então entrou uma nova categoria que é vinho nobre. Então dá uma ideia de um vinho superior, né? Entende-se que se você atingiu acima de 14% de álcool, é porque você tinha uma maturação ali de 25, 26 brix na uva, que é espetacular, né? Então, agora você pode encontrar no mercado, é bem fácil de encontrar, vinhos com teor alcoólico acima de 14 e que estão classificados, então, como vinho nobre. Daí, tinto, branco e rosé. A gente explicou mais ou menos como é que é o processo do tinto, da elaboração do vinho tinto do vinho branco, e aí tem o vinho rosé, né? Tem gente que acha que o vinho rosé é o quê? Ele é uma mistura do branco e do tinto, né? E na verdade não é. O vinho rosé, ele é interessante se a gente for analisar que há muito tempo também se teve um preconceito muito grande com ele. E, de fato, há uns 20, 30 anos atrás, era um produto de baixíssima qualidade. Mas o que a gente vê agora são as vinícolas trabalhando a uva para poder fazer um bom rosé. Qual que é a diferença de um vinho rosé para um vinho tinto? O tempo em contato com a casca. Se a cor da uva vem da casca, se eu quero fazer um vinho rosé com pouca cor, o que eu faço? Pouquíssimo tempo em contato com a casca. O que seria esse pouco tempo? Dependendo da uva, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 12 horas. Às vezes só o processo de esmagar já extrai cor. Então, o vinho rosé, ele é o quê? Um vinho proveniente de uma uva tinta que ficou pouco tempo em contato com a casca. Quanto mais tempo em contato, mais cor ele vai agregar ao produto, né? Seria basicamente isso. E aí a gente pode pensar, tá, então o rosé eu faço com tinto com pouca cor. Eu consigo fazer vinho branco com uva tinta? Consegue, inclusive tem um produto da vinícola Dunamis que faz um merlot branco. Então, de uma uva tinta faz o vinho branco. Como isso? Prensa, daí e não extrai cor. Porque como a cor está na casca, se eu pegar a polpa da uva, ela é transparente. Faça o teste em casa. Pegue uma uva rosada, uma uva tinta que vocês têm em casa, abram ela e vejam a polpa dentro. Ela é transparente, ela não tem cor. A cor está proveniente da casca. Então, é possível fazer desde que não tenha contato com a casca. Mas, na minha opinião, é um produto que perde totalmente sua tipicidade. Eu, particularmente, não vejo razão de fazer um produto desse a não ser por marketing, né? E aí vem algumas classificações que a gente tem no vinho, né? Que é o vinho seco, demi-sec, vinho suave, enfim. O que tem de diferente? Vinho seco, até 4 gramas por litro de açúcar. Demi-sec, de 4 a 25 gramas por litro. E o vinho suave tem acima de 25 gramas por litro. Esse vinho seco foi adicionado açúcar? Não. É que no processo de fermentação, nem todo açúcar ele é transformado em álcool. A gente sempre tem o que a gente chama de açúcar residual.
tem uma certa quantidade que muitas vezes a levedura, com o aumento do teor alcoólico, a levedura acaba morrendo e não transforma todo o açúcar em álcool. Então, o que a gente chama de açúcar residual. Então, o vinho seco pode ter até 4 gramas por litro, demi-sec de 4 a 25 e o suave acima de 25. De onde é que vem esse açúcar do vinho suave? Adicionado, né? Então, quando a gente começa a falar em vinho e saúde, né, toda essa questão, o pessoal gosta de deixar bem claro que é o vinho seco, né? Porque o vinho suave tem toda a questão do açúcar que é adicionado, mas tem uma outra questão que é pense em um produto, você adiciona açúcar, você tem um produto ali mais instável. O que você tem que fazer? Botar mais conservante para evitar processos de contaminação e também de refermentação. Então, o vinho suave, se vocês forem pegar uma garrafa, fazer o teste no mercado, pegue uma garrafa de vinho suave no mercado e uma de seco, e olhem os conservantes que são botados atrás, que é o INS. Todo vinho tem o INS 220, que é o metabisulfito de potássio. Você vai ver o suave tem mais uns 2, 3 conservantes junto, né? Então, se você gosta de tomar um vinho suave, às vezes é melhor comprar um vinho seco e adicionar açúcar em casa, que é menos prejudicial à saúde, né? Então, a classificação de vinho segue essa tabela aqui, e a de espumante é diferente. O que a gente encontra de espumante? Tem espumante nature, espumante extra brut, sec, demi-sec e doce. E tem o moscatel ainda. O que a gente mais encontra no mercado? Brut e demi-sec. O que quer dizer o tal do espumante brut? Quer dizer que ele tem de 8 a 15 gramas por litro de açúcar. O nature tem até 13, é um espumante extremamente seco. O extra brut de 3 a 8, brut, como eu comentei, de 8 a 15, o sec de 15 a 20, muito difícil encontrar no mercado esse, e o demi-sec você encontra bastante nos mercados, de 20 a 60, e o doce acima de 60. Então a principal diferença está o que nos tipos de espumante está relacionada à quantidade de açúcar. Os mais vendidos, o que mais tem no mercado à disposição é os brut. O que aqui a gente faz algumas ressalvas é quando a gente pega o intervalo, né, de 8 a 15. De 8 para 15 é o dobro de açúcar, né? Então, às vezes, você pode pegar um brut que tem uma característica mais seca, e você pega algum brut, que às vezes está lá na faixa do 15, e ele parece estar um pouquinho mais adocicado, né? Claro que isso aí também tem uma relação depois com quanto de acidez tem esse espumante, que isso aí está relacionado com o equilíbrio, açúcar, acidez. Quanto menos acidez, mais perceptível vai ser o açúcar, né? Mas essa classificação aqui que a gente encontra. E aí, também o que a gente encontra, e eu botei essas duas fotos, se a gente for pegar o vinho da esquerda, que é esse varietal Aurora aqui, tá o quê? Cabernet Sauvignon, e tá escrito varietal. E aqui, esse vinho Dom Laurindo, que também é do Vale dos Vinhedos, tá na Merlot e Cabernet Sauvignon, e tá escrito assemblagem. Então, dois tipos de produto que a gente sempre encontra no mercado, em lojas de vinho, enfim. Vinhos varietais e vinhos de corte, blend, assemblagem, assim por diante. Qual que é a diferença de um para o outro? O varietal usa uma só variedade e o blend, o assemblagem, usa mais de uma variedade. No entanto, a nossa legislação, para você chamar um vinho de varietal, por exemplo, esse Aurora Cabernet Sauvignon, ele é um vinho varietal. Mas a legislação me permite botar até 15% de outra variedade, que mesmo assim eu posso chamar ela de Cabernet Sauvignon. Então, eu posso ter um vinho Cabernet varietal, mas eu posso ter 15% de outra variedade, porque a legislação me permite. Tem que ter, no mínimo, 85% da variedade para ser chamada varietal. Agora eu pergunto, a gente poderia perguntar, né, qual que é a vantagem de misturar mais de uma uva? A grande vantagem é o quê? Melhorar teu vinho. A vinícola trabalha com cortes com o objetivo de aumentar a qualidade, de buscar em cada variedade seus potenciais e suas qualidades, juntá-las em um vinho e melhorar esse vinho. Então, o grande objetivo de um corte, por exemplo, um corte clássico, que é chamado corte bordalês, né, que é o Merlot Cabernet Sauvignon, é o corte mais tradicional de todos. Você pega a potência e a estrutura do Cabernet e você pega um pouco mais da delicadeza, do frutado da Merlot e junta os dois para formar um vinho de maior qualidade, né?
Então, não necessariamente o vinho varietal, um vinho de corte vai ser um melhor que o outro, né? São características que a gente busca em cada produto, né? Para falar bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia, aqui está o grande problema que eu vejo no nosso país. Nós temos uma tendência da comercialização ela aumentar de vinhos, no entanto, o que a gente observa de aumento é vinho importado, então o vinho nacional ele é pouco competitivo. Isso aqui falando de vinhos finos, né? Até 93 se vendia mais vinho nacional, depois de 93 vinho nacional começou a perder mercado, uma série de acordos bilaterais, acordos de tarifas de importação, enfim, quando fala que em vinho importado é principalmente Chile e Argentina. O vinho europeu, a taxação de impostos é quase maior que a nossa. Então, quando a gente fala de competição de vinho importado, é principalmente Chile e Argentina que entra com uma taxa que entra com isenção de importação, já tem imposto baixo no país, enfim. Então, entra muito produto e acaba sendo bastante, reduzindo muito o volume, então, de produtos nacionais comercializados, né? E uma coisa interessante, se a gente for analisar o vinho de mesa, vinho fino, né, o que é melhor, né? Na verdade, não existe vinho melhor, existe o vinho que a gente gosta, né? Independente do estilo. O vinho bom é o vinho que você gosta, né? Só para ter uma ideia, o mercado nacional, em torno de 88% a 89% de todo o vinho comercializado no país é vinho de mesa. Bordeaux, Isabel, Niagara. Então, vinho fino representa só 10% do mercado nacional. O que realmente o brasileiro consome é vinho de mesa, né? E o consumo de vinhos no país, ele é pífio, né? Se a gente for pegar os dados, ele é em torno de 2 a 2,5 litros ao ano, né? Isso corresponderia a 3 garrafas no ano, 4. Quantos de nós não bebemos isso num final de semana, né? Mas é um consumo muito baixo, né? O nosso consumo per capita de cachaça, de cerveja, ele é muito maior que o de vinho, né? E quando a gente entra na categoria de vinho, o que predomina é o vinho tinto, né? Então, em torno de 80%, 85%, tanto no vinho de mesa quanto no vinho fino. O vinho de mesa, principalmente, desculpa, é o vinho tinto. E no vinho fino também é uma predominância do vinho tinto, mas numa porcentagem um pouco menor. E o rosé sempre é de menor participação. Um ponto interessante, quando a gente vê os dados de mercado, está relacionado aos espumantes, né? O espumante é um produto vitícola que tem os maiores acréscimos de comercialização ao longo dos anos, e aí, diferente dos produtos dos vinhos, o espumante, o que domina é o espumante nacional, né? Então, o nosso espumante, ele tem uma qualidade excepcional, ele é extremamente competitivo. Chile e Argentina não produz tanto espumante de qualidade, então acaba que o nosso produto acaba dominando o mercado, e hoje 80%, 83% de todo espumante comercializado no país são espumantes nacionais. Isso é muito bom. E quando a gente fala do espumante, né, o Moscatel, ele tem um crescimento muito interessante. Hoje representa ali, como eu comentei, em torno de 35% do mercado, né? Então, começou em 99, 2000, os primeiros dados de comercializações, e ele vem crescendo ano a ano a participação do Moscatel no mercado interno, né? Voltando agora para os vinhos, né? Uma pergunta também muito comum de acontecer é que temperatura eu sirvo os vinhos, né? Temperatura ambiente? Vinho tinto é temperatura ambiente? Como é que é? Temperatura ambiente é aquela coisa, depende de onde a gente está, né? Se a gente estiver no Nordeste, a temperatura ambiente talvez não seja a melhor. Mas, de regra geral, como é que funciona a questão de temperatura? Vinho branco, espumante e vinho rosé são vinhos que têm como principal característica a acidez. E a acidez, ela precisa estar, para ela ser agradável e não ser agressiva, ela precisa estar a baixa temperatura. Os vinhos tintos não têm tanta acidez, mas têm principalmente taninos, que é aquela sensação de secura na boca, né, quando você come uma banana verde, um caqui mais verde, né, que ele amarra a boca, né, ele tem aquela característica amarradora, que é do tanino, né, e tem menos acidez. Então, de regra geral, espumante, branco, rosé, baixa temperatura, gelado, não tão gelado também, porque senão o que acontece, você perde principalmente a questão aromática. Quanto mais gelado, se estiver muito perto ali do 0, 1, 2 graus,
ele vai perder a questão aromática, e você não vai sentir nada, vai amortecer toda a tua boca, né? Mas então a gente sempre fala ali 5, 6, 7, 8 graus, mas se você deixar na geladeira gelando, é a temperatura ideal para branco, espumante e rosé. Vinho tinto. Vinho tinto normalmente é uma temperatura mais elevada, daí se você for pegar aqui na apresentação, o vinho tinto ele varia de 14 a 20, né? Uma variação bastante grande, né? Por que tintos tem essa variação? Vai depender do estilo e da estrutura do vinho. Ou seja, quanto mais potente, quanto mais encorpado, quanto mais tanino tiver o vinho, maior pode ser a temperatura de serviço. Quanto menos tanino, quanto mais leve for o vinho, mais baixo pode ser a temperatura. E aí, como é que eu sei isso? De regra geral, Pinot Noir, vinho com pouco corpo e pouco tanino. Cabernet, Taná, muito tanino. Merlot, intermediário. Então, a gente consegue, de acordo com o estilo do vinho, mais ou menos ver se ele pode ter muito tanino, mais ou menos, e assim por diante, né? O que acontece? Vinho tinto gelado, primeiro, você não vai sentir nada de aroma, ele vai matar completamente o aroma, e o tanino em baixa temperatura, ele tem uma tendência a deixar o vinho amargo. Então, por isso que eu sirvo em temperatura um pouquinho mais elevada, para ele não ficar amargo. E o vinho branco, espumante, servido em baixa temperatura. Se tiver em temperatura muito elevada, eu sinto muito álcool no aroma, porque volatiliza muito álcool, e a acidez fica completamente agressiva. Então, tem que ter esse cuidado. Um teste legal para fazer em casa é peguem o mesmo vinho, o vinho tinto, o vinho branco, deixe uma garrafa na geladeira e outra fora, e aí sirvam as duas taças e comecem a comparar. A diferença é nítida, você consegue melhorar muito o vinho colocando ele na temperatura certa, né? E essa temperatura, então, para não ficar complicando, tinto, temperatura mais elevada, né? Não resfriado, e branco, rosé e espumante, temperatura baixa, né? De regra geral. Taça. E a taça influencia? Se a gente for ver, existe formatos, às vezes procurar na internet, existe formato para tudo que é tipo de vinho, né? De modo geral, o que a gente normalmente verifica, né? Para o vinho tinto, recomenda-se uma taça maior, mais bojuda, né? Por que o vinho tinto tem essa taça maior, tinto encorpado, uma taça maior? São vinhos que precisam do quê? De oxigenação para ter uma melhor liberação de aromas. O vinho tinto, por si só, ele é menos aromático que um espumante e que um vinho branco. Mesmo o espumante, o vinho branco em baixa temperatura, que diminui a volatilização de aromas, ele é mais aromático que um tinto em temperatura mais elevada. Então, muitas vezes o vinho tinto ele precisa o quê? Oxigenar e aí propiciar uma melhor volatilização dos aromas. Como é que você faz essa maior volatilização? Contato de oxigênio com o vinho. E como é que eu vou fazer um maior contato do oxigênio com o vinho? Tendo uma taça grande. Quanto maior a taça, maior o espaço para o ar trabalhar aqui junto com o vinho e fazer essa volatilização. E aí vem outra coisa, não adianta ter uma taça grande, daí eu vou lá e encho a taça até em cima, né? Que aí eu não consigo fazer esse processo de aeração. O certo, o correto, o que é eu fazer? É eu servir 1/3 da taça. Servir menos que a metade da taça. Por quê? Aí eu aumento o contato do ar com o vinho e eu consigo fazer aquele movimento de aeração, de agitar a taça para eu ter um maior contato do oxigênio com o vinho e, consequentemente, liberar mais aroma. O tinto um pouco encorpado, ele é menos fechado de aroma, então, teoricamente, poderia ter uma taça menor. O vinho branco, ele tem uma taça normalmente menor, primeiro, porque ele não precisa oxigenar, não precisa ter esse processo de aeração, e ele é servido em baixa temperatura. Então, se eu tiver uma taça muito grande, com muito líquido, é mais fácil esquentar. O vinho fortificado normalmente é um vinho de taça menor, principalmente pela aeração do álcool não ser tão intensa e não ficar predominando tanto, né? E o que difere de todas as taças é a de espumante, né? Que a gente chama de taça de flauta, ou a taça flute, né? Que é aquela taça mais alongada. Agora, por que a taça de espumante ela é mais alongada do que as outras? É porque qual que é uma das características do espumante? A liberação do gás carbônico, né?
Então, a gente precisa observar aquele gás carbônico subindo na taça. E uma taça mais alongada facilita essa visualização. Tanto que o recomendado, por exemplo, um vinho é servir 1/3 da taça, para o espumante é servir 2/3 da taça. Por quê? Para eu poder observar essa coluna de líquido e essa subida do gás carbônico. A temperatura de serviço a gente já comentou. E aí, como é que eu posso saber a temperatura do vinho, né? Se está certo ou não está? Tem uma série de termômetros aí que a gente pode usar. Esse aqui a gente introduz no líquido. Esses digitais aí a gente coloca na garrafa, abraça a garrafa, né, tipo um bracelete. Tem vários tipos, e aí é baratinho. Acho que não tá mais que 20, R$ 25 uma dessa. Você abraça a garrafa, né, e faz a medição primeiro do contato com o vidro, né. A precisão até que é relativamente boa a precisão, não é tão ruim, não. Eu tinha uma desse modelo aqui, tem uma outra também, que funciona relativamente bem, mas eu vou ser sincero para você, eu não fico medindo a temperatura do vinho antes de abrir. O que acontece? O vinho tinto eu deixo fora. Se eu vejo que é um dia de verão que está muito quente e o vinho está numa temperatura mais elevada, o que eu faço? Bota um pouquinho na geladeira, não para gelar ele, mas só para dar uma resfriada. Pronto, tá pronto. Agora de inverno não vai ser problema. Vinho branco, espumante, rosé, o que eu faço? Boto na geladeira, deixo ali gelando. Ou bota num baldinho com gelo e um pouco de água, que daí gela bem mais rápido, né? E pronto. Não vou ficar perdendo tanto tempo vendo se está na temperatura exata para beber ou não. Daí a gente começa a complicar a coisa, né? Então, o que você pode fazer? Deixa gelar bem. Se tiver muito gelado, que está dificultando a percepção dos aromas, e na boca você vê que está muito gelado, deixa um pouquinho a taça, um pouquinho descansando, ela já vai aumentar a temperatura rapidinho e vai resolver teu problema, né? Corta-gotas, isso aqui é interessante, né? Tem de alumínio, tem de plástico, enfim, tem uma série de materiais, e ele ajuda a direcionar o líquido até a taça e evita pingos durante o serviço, né? Eu particularmente gosto muito, acho que tem uma função bastante interessante. Isso aqui também é baratinho, né? Muito barato. Você pega esse da direita aqui, que você lava e utiliza, esse da esquerda você também consegue lavar algumas vezes, mas ele é só um alumíniozinho, ele tem uma durabilidade menor. O decanter, aqui entra um ponto interessante, né? O decanter tem de vários formatos, vários tipos, né? Por que serve um decanter? O decanter serve para o quê? Ou melhor, desculpa, o que significa decantar um vinho? Significa separar as borras do líquido. O que acontece? Um vinho muito envelhecido, ainda falou de 8, 10, 12 anos, ele pode ter começar a formar borra, e aquilo ali ficar no fundo da garrafa. E quando for servir, essas borras acabam indo para a taça, né? Então a gente decanta o vinho para separar essas borras do líquido, né? Essa é a função primordial do decanter, separar borras. Mas a maioria desses vinhos que a gente toma aí, de 2, 3, 4 anos, não tem necessidade nenhuma de decantar. Eles não têm formação de borra ainda. A gente está falando de alguns anos para se formar, então a grande maioria deles não precisa decantar. O decanter ele é um acessório mais, ele é um acessório mais romântico do que funcional, né? Porque a maioria dos vinhos não precisam decantar, não precisam ser feita essa decantação, essa separação. E o que a gente observa que o pessoal usa mais o decanter para fazer a aeração, para fazer o vinho respirar, né? Mas, dependendo do decanter, às vezes o contato oxigênio-vinho nem é tão grande assim, né? Então a gente acaba utilizando ele mais por uma questão estética, de romantizar o serviço do vinho do que realmente funcional, né? Mas claro que se você acha bonito servir no decanter, por favor, continue servindo, né? Mas funcionalmente, muitas vezes a taça de tamanho maior, ela tem uma função de aeração muito maior que o decanter, né? Até se eu quiser fazer o vinho respirar, o que eu posso fazer? Abro a garrafa 1, 2 horas antes e deixo ele ali respirando. Por que a gente faz o vinho respirar ou abre o vinho antes, né? Ou decanta o vinho com essa função de respirar? Isso a gente faz no vinho tinto apenas, né? Porque o vinho tinto ele tem um aroma mais fechado, né? Então eu faço com que esse vinho tenha um contato maior com o oxigênio e com o tempo ele libera mais aromas. Então, quando você abrir um vinho 1, 2 horas antes, ele tem uma liberação de aromas, ele é alterado pela essa questão da oxigenação. E aí,
uma questão também que surge muito do pessoal é, putz, abri a garrafa, mas não tomei inteiro, o que que eu faço? Eu tenho essas duas soluções. O espumante, essa solução da esquerda aqui. O que acontece? Abrir o espumante. Qual que é o problema depois de abrir o espumante? Eu perder gás carbônico, né? Se eu perder gás carbônico, o espumante vai ficar choco, vai ficar horrível de tomar, né? Então tem essas tampas aqui para espumante que faz com que não se perca gás carbônico, né? Eu já fiz alguns testes por minha conta ali, 2, 3 dias, assim, é o limite de deixar com a tampa. Acima disso, já começa a perder gás carbônico e perder qualidade do espumante, né? O melhor é tomar a garrafa inteira, né? Mas 1, 2 dias você consegue manter. E o vinho você consegue armazenar por um pouquinho mais de tempo. Tem essas bombas a vácuo aqui. São duas, geralmente vem com 2 tampas de silicone que você bota na garrafa e aí você, com essa bombinha, você retira o ar de dentro da garrafa. E aí você forma um vácuo dentro e, diferente do espumante, o teu inimigo no vinho, depois de aberto, é o quê? Contato com oxigênio, porque se entrar muito oxigênio, pode oxidar o vinho, e aí vai perder qualidade dele, né? Então, a ideia é o que é no vinho? Tirar o oxigênio da garrafa, né? Então, tem essas bombinhas aqui que a gente pode utilizar. Aqui a gente acha fácil, né? 1001, o Porto Canoas, é bem fácil de encontrar. É menos de R$ 25 cada uma dessas aqui, você usa por um bom tempo. Saca-rolha tem uma infinidade de tipos, né? E elétricos, os mais rústicos, né? O que eu mais gosto de utilizar é esse aqui bem da direita, né? Que eu chamo de saca-rolha 2 estágios, que é o mais fácil de ser utilizado, né? Mas, enfim, existe uma infinidade. As garrafas, normalmente, elas são de 750 ml, né? Há uma série de lendas por que a garrafa tem 750 ml, mas a mais aceita é porque está relacionado à comercialização dessas garrafas, antigamente da França para a Inglaterra, que daí 300 garrafas encheriam uma barrica de 225 litros, e isso aí tem relação com quantos galões eles vendiam e assim por diante. Então, está mais relacionado a uma medida de comercialização do porquê a garrafa tem 750 ml. E aí uma pergunta, né, o pessoal faz muito também, né, para que serve o fundo da garrafa, né? Se eu consigo avaliar a qualidade do vinho pelo fundo da garrafa. E aí uma coisa errada que o pessoal faz é essa foto da direita aqui, né? O fundo da garrafa não é para você colocar o dedo dentro e servir, né? Ele não é para facilitar o serviço do vinho, né? Tem uma função essa concavidade, né? E aí o que aparece muito é quanto maior a concavidade, quanto maior o buraco do fundo da garrafa, melhor o vinho. Não tem nenhuma relação com isso, né? O que difere uma garrafa da outra de ter maior ou menor concavidade no fundo está relacionado com a resistência física daquela garrafa. Vocês, quando forem no mercado, vão na parte de vinhos e peguem uma série de garrafas de vinho e coloquem o dedo no fundo. Quanto maior o buraco, mais pesada é a garrafa. Quanto maior o buraco, mais pesada é a garrafa e mais grosso é o vidro. É uma garrafa mais resistente. As que têm fundo chato, vocês podem ver que as garrafas mais simples e com menor espessura de vidro. Então, isso está relacionado com resistência. Agora, é claro que a gente pode fazer a seguinte alusão. Se eu sou dono de uma vinícola e tem um vinho que é para ser comercializado daqui a um ano, e tem um vinho que tem uma longevidade tão grande que talvez o potencial dele se dê daqui a 10 anos, que tipo de garrafa eu vou usar para cada uma? Eu vou gastar R$ 10 numa garrafa que eu vou vender, um vinho que eu já vou vender no que vem, sendo que eu poderia gastar talvez R$ 2 na garrafa, ou eu vou deixar para gastar mais uma garrafa que vai ficar 10, 12 anos, né? Então, está relacionado com isso, resistência, nada mais que isso, não é um indicativo de qualidade e também não é para você colocar o dedo para fazer o serviço. E aí, questão de rolhas também entra uma questão bem interessante que gera bastante dúvidas, né? As rolhas de melhor qualidade são aquelas de cortiça, né? São conhecidas como por terem melhor qualidade.
Mas o que a gente vê muito hoje nos vinhos, e tem bastante, são as rolhas screw cap, né? As tampas de rosca. E aí uma dúvida que surge muito é, vinho com tampa de rosca é de melhor ou maior qualidade que uma de cortiça? E a resposta é, não tem nada a ver com qualidade do vinho. Uma rolha natural de cortiça, muitas vezes custa 2,50, 1,50, 2,50 uma rolha. O screw cap, a gente está falando de centavos o preço. Agora, o que vai diferenciar você colocar uma rolha de cortiça, uma tampa de rosca, é o tipo do teu vinho e a longevidade do teu vinho. Por que isso? Porque em termos de vedação, a tampa de rosca, a tampa screw cap, ela é muito melhor que a tampa de cortiça. A tampa de rosca veda mais que a tampa de cortiça. Isso aí tem uma série de estudos que já provaram isso. Agora, por que os melhores vinhos, talvez os vinhos mais caros, vão em rolha de cortiça? Está relacionado com o seu potencial de evolução. Então, é uma decisão técnica, o tipo de rolha que você vai utilizar. Vou dar um exemplo. Eu tenho um vinho que vou dar um exemplo, eu tenho um Cabernet Sauvignon, uma safra excepcional, bom teor alcoólico, bom conteúdo de acidez, muito tanino, muito polifenol, mas que vai precisar evoluir ao longo do tempo. Essa evolução, ela se dá muito através de processos de microoxigenação que vão ocorrer ao longo dos anos. E a rolha de cortiça, por melhor que seja a sua vedação, ela permite uma microoxigenação. Ela não veda 100%. Então, mesmo na rolha de cortiça, está entrando oxigênio para o vinho. E, consequentemente, o vinho está evoluindo. Essa entrada de oxigênio faz com que o vinho vá evoluindo ao longo do tempo. Então, se eu tenho um vinho com potencial de guarda e que precisa evoluir, a rolha de cortiça é a melhor opção. Agora, se eu tenho um vinho pronto para ser consumido em 1, 2 anos, que não precisa guardar, não faz sentido eu gastar dinheiro com uma rolha de cortiça, que vai permitir a evolução do vinho se o vinho está pronto e ele não precisa ser evoluído. Aí é muito melhor eu botar uma rolha de rosca, que é mais barata, e vai manter o meu vinho nas características idênticas do invase. Não vai alterar tanto quanto ao longo do tempo. Certo? E a de espumante, daí tem as de aglomerado, né, que são as de pior qualidade, de silicone aglomerado, são as rolhas mais baratas, né, e com menor função. E a de espumante, ela é mista, né, porque ela tem 2 discos de cortiça e o resto é aglomerado. E aí, agora vem talvez um dos assuntos que mais gera dúvida, né, que é a longevidade dos vinhos, né. Muita gente pensa, né, quanto mais velho o vinho, melhor é o vinho, né. Vinho bom é vinho velho, né? E ali uma mentira, né? A primeira coisa, o vinho, ele tem vida, né? Ele nasce, ele amadurece, ele atinge o seu auge e ele entra em declínio. Agora, cada vinho vai atingir seu auge e vai envelhecer em um determinado tempo. Para vocês terem uma ideia, não tenho medo de errar, mas de 85% a 90% de todos os vinhos do mercado são para consumo rápido, não é para guardar em casa, não é para deixar envelhecer, não. Você está só perdendo qualidade. A grande maioria são vinhos para consumo jovem. O que acontece com o vinho ao longo do... vamos fazer uma comparação. O que acontece ao longo do tempo? Muitas vezes o vinho perde acidez, perde aroma frutado, e o tanino, normalmente o tanino fica mais macio ao longo do tempo, então o tanino melhora de qualidade. Agora, o que acontece? Vamos usar essa vida útil para determinar como que eu vou fazer compra de vinho no mercado ou em loja. Espumante Moscatel e espumante Charmat. Quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo, melhor. Não tem outra questão. Charmat e Moscatel, quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo, estou falando 2019, se tiver 2020, provavelmente não tem ainda no mercado, mas 2019 seria o melhor de todos, porque são vinhos novos que vão estar com muita fruta e uma acidez ainda viva. Ao longo do tempo, eles vão perdendo acidez, eles vão perdendo fruta, eles vão perdendo a graça. O produto perde qualidade.
O espumante moscatel, 2, 3 anos, ele tem pouca acidez, fica um doce enjoativo, ele perde toda a fruta que ele tem, ele não é um espumante bom de tomar. A coloração fica mais escura, porque ele vai oxidando, né? E o espumante Charmat, assim, um limite, assim, de 3, 4 anos, 3 anos seria o máximo, mas quanto mais novo, melhor. Vinho branco. Se não passou por barrica, que é a grande maioria dos vinhos brancos, quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo, eu digo que já tem vinho branco 2020 no mercado, 2019, começar a pegar vinho branco 2018, 2017, 2016, 2015, que não passou por barrica, vocês podem ter certeza, pouca acidez, pouco aroma, baixa qualidade, parece que você está tomando uma água, meio sem graça nenhuma. Então, quanto mais novo, melhor. Por exemplo, o mercado, um vinho que a gente vê muito no mercado ali, que é os Almaden, né, da Miolon, já está no mercado, já tá no mercado os brancos, o rosé e tinto, safra 2020 já tem no mercado. Agora, só que também você encontra ainda os 2017, os 2018, que são produtos que não estão mais tão bons, já estão abaixo do seu potencial. Então, vinho branco sem barrica, quanto mais novo, melhor. Vinho branco que passou por barrica de carvalho, ele é um vinho que tem mais estrutura e, consequentemente, ele tem uma longevidade um pouco maior. Então, você pode pensar em 5, 6 anos ali, alguns até mais, mas a maioria ali, 5 anos, você ainda pode pegar um vinho bom. Vinho rosé, quanto mais novo, melhor também. Vinho rosé, eu vou dar um exemplo, eu abri final de semana da Miolo, também um rosé, safra 2020, espetacular. Muito aroma, refrescante, porque tinha muita acidez, uma beleza de tomar. Agora, se você pega o 2018, 2017, um vinho totalmente sem graça. Então, tem que ser novo. Vinho tinto. A maioria dos vinhos é para se tomar em 2, 3, 4 anos, os vinhos tintos. A grande maioria dos vinhos tintos do mercado, né, que a gente encontra Quando digo mercado, não é só supermercado, né, mas lojas, enfim. São vinhos de consumo rápido. Claro que há exceções, por exemplo, se você pega os vinhos de São Joaquim, dificilmente você consegue tomar um bom vinho tinto com menos de 5 anos. Aí ele precisa de 5, 8, 10 anos para evoluir, para ficar mais macio e ficar melhor de tomar. Mas a grande maioria desses vinhos ali na faixa dos 20, 30 reais, até 30 reais, são vinhos para consumir o quanto antes, não é vinho para ficar guardado. A gente acaba perdendo muita qualidade deles. Questão de barrica, que faz um vinho ir ou não para uma barrica de carvalho está relacionado à sua composição. Quanto mais tanino tem o vinho, quanto mais polifenol, esse tanino precisa ser amaciado. E essa suavização do tanino, ela se dá através do envelhecimento em barrica, porque a barrica de carvalho ela tem uma certa porosidade e permite uma microoxigenação no vinho. Consequentemente, essa microoxigenação faz algumas cadeias de carbono se quebrarem dos taninos e suavizando ao longo do tempo, né? Por isso que alguns vinhos precisam ir na barrica e precisam de tempo para evoluir. Já outros não, que tem menos tanino, não precisam dessa evolução e estão prontos para consumo, certo? Em relação à coloração do vinho, com o tempo, qual que é a tendência? O vinho tinto perde cor ao longo dos anos e o vinho branco escurece. Então, a tendência é o vinho branco ficar mais escuro com o tempo e o vinho tinto mais claro. Armazenamento. Cuidar com esse vinho. Vinho, uma bebida que gosta de escuridão, não é para deixar na luz. Deitado se descansa melhor se tiver rolha. Se for screw cap, não tem por que deixar deitado, pode deixar em pé. Deixa-se deitado o vinho, porque o líquido fica em contato com a rolha e isso faz com que a rolha fique expandida, né? Então, por isso, deitado. Cuidado para um local não ter um odor desagradável, bom clima, excelentes produtos, oscilações não são bem-vindas. Quanto menos mexer, melhor. E perfeição nos detalhes faz diferença, e aquela coisa, é bom, mas nem tão velho assim, né? Então, o ideal, proteção da luz, até por isso a garrafa do vinho já é escura, justamente para proteger da luz, então não faz sentido a gente guardar num local de luz. Temperatura também é importante, né? Cuidar para não deixar num ambiente muito quente. Se você botar o vinho no sol, com temperatura muito elevada, esse vinho pode perder qualidade, você pode sofrer alguns problemas em termos de aroma e depois no gustativo desse vinho, então tem que cuidar com temperatura ali na faixa de 15, 16 graus seria o ideal, né?
e mantendo ao abrigo de luz e sol, né? Para passar, daí só quero mostrar para vocês aqui a questão da coloração, né? A questão da coloração, a tendência do vinho branco é quanto mais novo ele ser mais esverdeado, um amarelo até com uma tonalidade mais verde, e ao longo do tempo ele vai passando por um amarelo palhazinha até um amarelo dourado. Então, essa é a evolução do branco, né? Ele passa de um amarelo esverdeado até um amarelo dourado. Quanto mais velho, mais a tendência de mais dourado ele fica, né? E essas duas últimas colorações, o âmbar, seria encontrada no vinho laranja ou no vinho já oxidado. O vinho rosé também ganha coloração com o tempo, a tendência é ele sofrer oxidações e ficar mais escuro também ao longo do tempo. E o vinho tinto, a tendência dele é passar de um violáceo, esse rubi aqui está na imagem que ficou bem ruim, tá? Mas a tendência não tá conforme está a apresentação aqui. Ele, no início, quando ele é novo... Opa! Apareceu a apresentação agora? Ele fica violáceo quando está novo, né? E com o tempo ele vai ganhando uma coloração rubi até um granada. Esse granada seria uma cor telha, uma cor tijolo. Está aparecendo a apresentação agora? Que aqui está como aparecendo. Ok. Então, a tendência do vinho mais jovem ele ser mais violáceo e com o tempo ele vai perdendo cor e ficando com uma coloração mais atijolada. E o branco, a tendência é ele ficar com uma cor mais clara e ganhar cor ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, aqui na esquerda tem uma coloração já um amarelo mais dourado e se pegar esse direito, um amarelo palhazinha, bem pouco intenso, né? Então, claro, são diferentes vinhos, mas são tonalidades de cor que a gente pode encontrar no branco, né? Que nem dá de observar aqui, né? A segunda taça, uma coloração bem clara, a segunda já um amarelo, a terceira, desculpa, um amarelo pálido, e essa da esquerda, um amarelo já mais dourado, né? Eu vi o tinto, a gente sempre observa a coloração na borda, nunca aqui no meio, sempre na borda. Um vinho novo, ele é mais violeta, ele é mais violáceo, e com o tempo ele fica mais rubi, até chegar numa coloração mais granada. Então, ó, se a gente for observar a coloração, a gente sempre observa, aqui, ó, sempre na borda, aqui uma coloração mais rubi e aqui ainda uma coloração mais violácea. Então, esse vinho aqui pode ser que ele seja mais jovem, né? Não necessariamente será, mas ele tem uma característica mais jovial que esse da esquerda só pela coloração. E aí, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é com luz. Tipo, isso aqui é péssimo para o vinho, né? Se ficar muito tempo, essa luz pode, que a gente chama de dar gosto de luz no vinho, né? Então tem que cuidar muito com isso. E uma coisa que a gente tem que observar na hora de comprar o vinho é a coloração, né? Isso aqui é um vinho branco de Sauvignon Blanc. Ele está totalmente oxidado. Então, a garrafa transparente, a gente consegue até verificar essa coloração, né? Isso aqui é um vinho que você nunca pode comprar. Isso aqui não serve nem para temperar carne, nem para temperar comida, isso aqui. Isso aqui está completamente oxidado. E está à venda, então só pela coloração dele a gente vê que ele não está bom para ser consumido. E no espumante, uma coisa importante que é a efervescência, né, por isso que tem a taça mais alongada, que é observar essas borbulhas que são chamadas também de perlagem. Quanto menor as borbulhas, quanto mais tempo elas durarem e quanto mais quantidade elas tiverem, melhor. Então, a gente precisa ter bolhas pequenas que durem bastante em grande quantidade. E uma coisa importante é que eu tenho que ter cuidado como que eu vou lavar a taça, né? Se tiver um pouquinho de detergente que ficou na taça, ela já não forma perlagem, então cuidado que a gente tem que ter. Ó, isso aqui é o mesmo espumante, nessa foto aqui é interessante que é o mesmo espumante, ó. Olha a diferença de perlagem de uma para outra, né? O espumante é igual, só mudou a taça, a forma que lavou, enfim, pode influenciar completamente o desprendimento do gás carbônico. Isso aqui é um item avaliado, é um item que a gente avalia na qualidade, mas que pode ser influenciado pela taça. Certo, pessoal? Era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, né? É muito assunto, é muita coisa, a gente poderia ficar quase uma hora falando de cada um desses itens aqui, né? Mas era mais ou menos para dar uma ideia geral, né? E espero, claro, que não vai ser em 1h15 que a gente vai ver tudo, né? Mas a ideia é despertar a curiosidade de vocês e aí vocês buscarem até mais informações, enfim, a gente está sempre disponível, tem uma série
na internet uma série de materiais que a gente consegue consultar, né? Então, acho que o importante é, muitas vezes, despertar a curiosidade para daí vocês buscarem mais informações, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, aí ficamos à disposição. Ô Douglas, boa tarde. Opa, boa tarde. Não, duas coisinhas aqui a ver contigo. Primeiro, eu gostei, parabéns, cara. Foi muito interessante. É isso que tu levantou bem. Para quem está iniciando, que é o meu caso, embora tenha uma relação longa com a agricultura, mas com vinho mais recente, era um pouco saber. Vocês têm outros tipos de cursos que giram em torno desse processo, não? Ou terá outras palestras dessas aí. Por uma acaso, eu terminei descobrindo num grupo do pessoal que é cervejeiro aqui, que terminou me passando. Assim, a gente, agora é claro que a gente está com esse problema dos cursos presenciais, né, devido às atividades suspensas, né, devido à pandemia. A gente sempre estava fazendo curso de análise sensorial, enfim, mas a gente também trabalha com a parte de elaboração também. Então, a gente faz algumas capacitações na parte de elaboração, né? Até a ideia, dependendo da disponibilidade de tempo, tudo vamos ver como é que fica. Ali para final de julho, início de agosto, a ideia é fazer alguma palestra daí focada na parte de elaboração. Me interessa. Mas daí isso aí a gente sempre está divulgando em todos os grupos, né? Conforme vai surgindo, né? Mas, a princípio, a gente vai ter que manter essa forma online, né, pela devida suspensão das atividades presenciais, mas a ideia, sim, sempre tá trabalhando de alguma forma para estar sempre passando essas informações ao pessoal. Então, legal. Essa da elaboração me interessa muito. Se vocês quiserem, eu conseguir, quero estar dentro aí. Eu consigo, no site do IFES, que aí eu consigo ver quando tem, como é que é esse processo? Dá de ver também, a gente divulga, mas eu sempre divulgo nos grupos ali, então geralmente passa e chega nesse, mas sempre tem alguma, quando a gente faz, a gente sempre tenta passar para a parte de comunicação para divulgar os cursos, né? Mas isso aí já dá um jeito de chegar a informação, né? Tranquilo. Obrigadão. Opa. Você pergunta, em relação ao comércio, além da taxação, quais outros fatores que geram tanta diferença entre o nacional e o importado? Assim, em relação à comercialização, eu acho o seguinte, tem essa questão da carga, do incentivo fiscal dos importados, você tem uma taxação bastante grande dos vinhos nacionais, em torno de 50%, 60% do preço de um vinho é imposto, então isso é muito. Então, nós temos o vinho brasileiro é engraçado, porque você tem bons vinhos a um preço baixo, eu consigo listar uma série de vinhos brasileiros abaixo de R$30, que são bons, e mesmo assim você tem uma carga tributária extremamente alta. Outra coisa, nós temos uma indústria, apesar de ter espalhada por todo o país, a maioria são empresas pequenas, então, se você for pegar Concha e Toro, só a Concha e Toro dá quase toda a produção brasileira de vinhos espumantes, né? Então, é uma competição em termos de volume até bastante grande, né? E a outra coisa que eu acho que gera grande diferença no nacional e importado é a questão do preconceito do consumidor. Se eu botar um vinho de R$18, vamos pegar um vinho de R$20 brasileiro e um vinho de R$20 chileno, argentino, a grande chance da pessoa ir lá comprar o chileno e argentino porque é do Chile e da Argentina. Então, nós temos um preconceito muito grande com os vinhos nacionais, achar que o importado, principalmente Chile e Argentina, é melhor. A grande maioria desses vinhos chilenos ali, até que tem no mercado, o vinho chileno, argentino, até R$20 ali, são vinhos que, se a gente for fazer uma análise mais técnica, são vinhos de baixa qualidade, não são vinhos bons, mas que é comprado a um volume extremamente grande, né, um produto que entra a baixo custo, etc e tal. Você pega, por exemplo, aqueles vinhos reservados, né, que é um dos vinhos que mais vende no país, já nem tá tão barato, né, quase R$30 hoje,
mas o vinho reservado, ele é uma forma de tentar de tentar enganar o consumidor, né? Porque se você for ver o vinho reservado, é no vinho DMC, que ele usa esse termo reservado para a pessoa achar que é um vinho reserva, um vinho de melhor qualidade, mas ele é um vinho DMC, então ele tem uma quantidade maior de açúcar, e consequentemente ele agrada o paladar de muita gente, né? E é um dos mais vendidos, mas além dessa, eu acho que além da taxação, o preconceito nosso em achar que o nosso produto é ruim e o produto importado é melhor, tem um fator extremamente grande de importância nisso. Mais alguma dúvida, pessoal? E aqui foi muito conteúdo, foi muito assunto, então eu tive que até alguns passei meio atropelado, né? Mas tem alguns aí que a gente consegue até fazer umas capacitações à parte, né? Só falando dele. Opa, valeu, Valdemar. Então, o que tem na nossa região, o que é? É vinho de mesa. Então, principalmente da uva Bordeaux é predominante, 80% é Bordeaux. O que eu vejo tem bons produtos, tem bons, os sucos, o suco de uva também, a maioria quase tudo Bordeaux. Bons produtos, tem alguns que ainda precisam ter alguns toques aí para melhorar, coisa não muito grande, mas assim, você consegue listar uns 5, 6 produtores aqui na região que produzem assim, um vinho de muita qualidade, um vinho de mesa, claro, mas de uma qualidade bastante grande, produto bastante interessante. Tanto é que eu volto e meio, eu consumo vinho de mesa, e os vinhos de mesa eu só compro daqui da região, uns 4, 5 produtores ali que eu conheço um pouco mais, que eu sei como eles fazem, já provei os produtos, que tem uma qualidade realmente diferenciada. Assim, quem é da região gosta de tomar vinho de mesa, a minha dica é não vá no mercado comprar esses vinhos de 10, 12 reais, vinho de mesa aí, que nós temos produtor aqui que produz coisa de qualidade superior, sem dúvida nenhuma. A questão de coloração está muito relacionada com o contato com casca. Tem alguns produtos enológicos que podem alterar a coloração. Então, existem insumos enológicos que podem fazer alguma alteração, mas eles são mais instáveis ao longo do ano. Então, por exemplo, posso usar um produto para alterar determinada cor, mas com 2, 3 anos ela acaba voltando ao que era. Então, eles são mais instáveis, né? A melhor forma de controle de coloração é no processo de fermentação. Tempo em contato com a casca, seja para fazer rosé ou fazer tinto. Se você usar algum produto para isso, por ele ser muito instável, você pode ter problema ao longo do tempo, né? Então, o melhor é no controle de maceração. Poxa, falando de vinho tinto, o Carmenere ele é interessante, né? Porque o Carmenere ele estava quase extinto, né? Ele foi descoberto no Chile uns anos atrás, né? Eles achavam que era um vinhedo de Merlot, né? Um ampelografista, né? Descobriu a planta, né? De Carmenere que estava extinta, né? Assim, não é o vinho que mais me agrada. É um vinho que é de difícil maturação, então ele é um vinho bastante tardio, tem muita pirazina, que dá esse aroma e um sabor mais herbáceo dele, né? Ele é uma variedade tardia, não é tão fácil maturar. Eu, particularmente, não é um vinho que é um vinho mais difícil de você acertar. Tem muita gente que gosta. Não vou dizer que vocês estão errados, né? Não é o meu preferido. Eu acho difícil acertar no Carmenere, mas é um vinho que agrada bastante gente. E ele tem uma história, né? Uma variedade bem emblemática no Chile, enfim, mas eu particularmente não gosto muito, mas tem gente que adora ele, né? Mas não é o meu, não é o meu principal. Eu prefiro, por exemplo, o meu principal é Cabernet Franc. Para mim, a melhor variedade para tinto é a Cabernet Franc. Para mim, os melhores vinhos que eu tomei é Cabernet Franc, de qualidade assim superior. Sim, exatamente.
entra aquela questão, não existe o melhor vinho. O melhor vinho é aquele que você gosta. Se você gosta daquele... Às vezes a pessoa gosta de um vinho que talvez ninguém goste, mas é aquilo ali. Se você gosta daquele ali, é aquele ali que você tem que comprar e tomar, né? E não aquele que os outros acham que é melhor, né? Então, o vinho tem essas possibilidades, ele é muito versátil, né? Então, ele tem para todos os consumidores, tem para todos os gostos. Então, nesse sentido, eu acho que não, ele é muito democrático nesse sentido, né? Então tá, pessoal. Mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrando aqui. Daí eu vou deixar salvo. Daí eu vou postar no YouTube se alguém depois quiser consultar, passar para mais alguém, né? Gostaria de agradecer, né? A presença de vocês. Estão aqui 1h30, né? E conforme for surgindo outras capacitações, a gente vai divulgando, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos, né? E é isso aí, né? E agora só... Eu vou botar no YouTube. Pode no canal que está no meu nome, né? Douglas André Virs. Daí eu posto lá provavelmente hoje à noite, amanhã eu já faço isso, tá? Pessoal, brigadão e até a próxima.